Meus amigos, eu vou tentar fazer esse vídeo aqui da forma mais fluida possível, porque foi uma reflexão que eu tive após saber que a Mangueira havia sido a campeã do carnaval daqui do Rio de Janeiro. E até então eu sei que a Mangueira já venceu diversas vezes, mas depois eu descobri que a escola de samba que homenageou a Marielle, que fez toda aquela homenagem lá esquerdista, lacradora, foi a Mangueira. E daí eu lembrei que no ano passado, no carnaval do ano passado, a escola chamada Tuiuti, se não me engano, completamente desconhecida, ganhou o vice-campeonato do carnaval só porque colocou o Temer de vampirão lá no carnaval deles. Então, parece que o carnaval está virando muito mais uma lacração do que uma festa. Tanto que eu vi uma das representantes, se não me engano foi da Mangueira, eu não lembro exatamente agora quem foi, se eu achar eu coloco aqui na tela, dela dizendo que não se tratava mais de uma festa, e sim de uma resistência. Logo depois eu vi também um dirigente da Mangueira, né, que eu quase não consegui entender o que ele estava dizendo, mas basicamente ele estava fazendo um protesto contra o Bolsonaro, dizendo que o carnaval é do povo, a festa do povo, fazendo uma indireta ao Bolsonaro, como se o Bolsonaro quisesse acabar com a festa do carnaval. O que o Bolsonaro muito provavelmente gostaria que acabasse, que eu apoio muito, é essa verba pública, esse financiamento do Estado, essa baixaria. Desvirtuou completamente a festa. Não são mais pessoas foliões curtindo na rua, são pessoas fazendo obscenidades, como aquele vídeo que o Bolsonaro colocou no perfil dele. Só para vocês terem um pouco de contexto, o carnaval nunca foi sinônimo ou motivo ou palanque para ficar falando sobre política. Eles até envolviam algumas questões sociais, talvez algumas questões raciais, mas nunca para atacar um político específico. Você sabe muito bem o porquê. A maior parte do tempo era o PT que estava no poder, era a esquerda que estava no poder. Quando o Temer entrou, quando foi acusado de golpista, como um traidor da esquerda, e logo depois do governo de direita do Bolsonaro, eles decidiram começar a falar mal dos governos. Qual que foi a minha reflexão? Não existe um meio de cultura que esteja, pelo menos, isento de tudo isso. Do lado da direita, com certeza não tem, mas não existe nem aquele que seja isento. Você não tem revistas isentas, você não tem jornais isentos, você não tem emissora isenta. Agora você também não tem nem as escolas de samba isentas. Todas elas tomam partido lacrador, e se você lacrar, melhor ainda para você. Vide Tuiuti e Mangueira agora no carnaval desse ano. Então eu lhes pergunto, meus amigos, como que a gente deixou as coisas chegarem a esse ponto? Eu lembro que a primeira vez que eu li O Mínimo, do Olavo de Carvalho, ele disse um dos maiores erros que a ditadura militar teve, que o regime militar teve, durante aquela época em que estava no poder, é ter deixado a esquerda tomar conta de todos os meios culturais. Os centros universitários, os editoriais, os jornais, enfim. Esse foi o maior erro do regime militar. A primeira vez que eu li essa passagem do Olavo de Carvalho, não era só uma passagem, ele colocava todo um contexto lá, ele falava de uma forma mais elaborada. Eu ficava me pensando, pô, os militares eles foram burros. Eles deixaram a esquerda tomarem todo esse poder, fazerem um flanco ali praticamente, envolver o governo, deixando o governo achar que está comandando alguma coisa, quando na verdade eles já estão comandando, já estão influenciando a cabeça de muita gente. Eu pensava, nossa, que militares idiotas, que burros, como que eles foram deixar tamanho poder, tamanha ferramenta na mão da esquerda? Mas hoje eu tô pensando de uma maneira um pouco diferente. E isso muito por causa do que o general Mourão tem feito ultimamente. A gente viu, por exemplo, o general Mourão falando que a Ilona Zabó, aquela mulher lá que foi indicada pelo Moro, que é completamente esquerdista, fez campanha contra o Bolsonaro. O general Mourão deu uma declaração falando que ela seria uma imensa perda para o governo brasileiro. Em outra declaração, ele também disse que a mulher é que decide sobre o aborto. Isso é uma decisão da mulher. Foi isso que o general Mourão disse. Entre outras pataquadas que o general Mourão vem fazendo. É um general. Você sabe o que é necessário para você virar um general? Se as patentes mais altas do governo militar estão fazendo esse tipo de coisa, será que eles foram apenas idiotas mesmo de deixarem a esquerda comandar todos os campos culturais? Será que determinadas coisas que a esquerda faz, será que isso já não era compactuado pelos próprios militares? Será que os militares realmente não perceberam que a esquerda estava tomando conta de todo o campo cultural? Colocando a sua doutrina ideológica? Será que os militares naquela época
Já não pensavam que isso talvez fosse uma coisa boa? Eu acho muito engraçado essa galera que pedia intervenção militar durante as eleições, dizendo que não, só os militares para resolverem. Essa galera que pedia intervenção militar, a imagem que eles têm dos militares foi moldada pela esquerda, que isso é um grande erro que a direita tem hoje. A gente fica agindo conforme a esquerda vai pensar. Então, a mentalidade que nós temos do regime militar foi toda moldada pelos esquerdistas. Então, essa galera que estava pedindo a intervenção militar estava com aquilo na cabeça. Nossa, eles têm que fazer lá o AI-5 de novo, eles têm que reprimir mesmo, tem que reprimir as canções, tem que prender, tem que torturar, e que não sei o quê. Mas aí teria uma intervenção militar e viria alguém como o General Mourão, por exemplo. Você sabia que páginas como Quebrando o Tabu e Catraca Livre, eu já tenho alguns amigos pessoais também, que eu já vi comentando sobre isso, falando que o General Mourão é o grande achado do governo brasileiro, que ele está sendo muito mais sensato do que o próprio Jair Bolsonaro. Todo mundo falando que o General Mourão era um idiota. Lembra quando o Ciro xingou o General Mourão, ficou toda a esquerda rindo, o General Mourão, que idiota. Agora o General Mourão está virando um intelectual e está agradando os esquerdistas. Daí eu lhes pergunto de novo, meus amigos, aonde foi que os militares erraram? E eu lhes respondo, eles não erraram em lugar nenhum. Eles não são tão idiotas como nós pensávamos que eles eram. Na verdade, eles sempre compactuaram com todo esse tipo de coisa. Diversos comunistas já estiveram infiltrados no exército brasileiro. E hoje, se nós tivéssemos uma intervenção militar, e se por algum acaso o Bolsonaro saísse do governo e entrasse o General Mourão, as coisas não seriam boas. A gente tem o STF, por exemplo, legislando a favor do aborto e da criminalização da homofobia. Será que o General Mourão faria pressão contra esse tipo de projeto? Só o fato da gente ter essa dúvida na cabeça já mostra que os militares, eles infelizmente não são mais de confiança. E sim, meus amigos, eu tive toda essa reflexão vendo a Mangueira sendo a campeã do Carnaval do Rio de Janeiro, fazendo uma homenagem a Marielle Franco. Nenhuma dessas escolas de samba fez uma homenagem a Jair Bolsonaro, que sofreu um atentado de um militante esquerdista. A Marielle Franco sofreu isso de milicianos, de traficantes, seja lá o que for. Eles não tinham ideologia. O Bolsonaro sofreu isso por causa do ódio implantado da ideologia opositora, que no caso era o PSOL, os esquerdistas. Por que nenhuma escola de samba fez algum samba homenageando Jair Bolsonaro ou talvez seus filhos, o modo como eles conduzem as coisas? Ah, porque o que ele faz é errado. Não, não é o que ele faz é errado. É porque todo mundo que está lá simplesmente é de esquerda. Todo o meio cultural brasileiro é esquerdista. Como que a gente faz para começar a despopular esse tipo de coisa? Como é que a gente faz essas entidades que possuem muito dinheiro, principalmente dinheiro público, como que a gente faz essas entidades pararem de jogar contra o Brasil, parar de demonizar o governo de direita? Eu sinceramente culpo os militares por isso. Eu não acho que eles foram burros de não terem visto o que a esquerda estava fazendo durante o regime militar. Eu acho que eles foram complacentes, é bem diferente.